projeto era um museu da história do estado de São Paulo, e anexo a essa ideia desse museu tinha uma vontade de se fazer, uma vontade do governo do estado, um centro chamado SPDOC, que seria um centro de documentação da história do estado e principalmente sobre o aspecto material mesmo, né? Então documentos, cartas assinadas, convenções, etc. Que ia ser coordenado pelo Marco Antônio Villa, aquele historiador. O Museu da História do Estado tinha um volume 3.000 metros quadrados de área de exposições permanentes e 800 metros quadrados de exposições temporárias. E a ideia foi implantar os pavilhões maiores. O da Casa das Retortas abrigaria os 3.000 metros das exposições permanentes e as oficinas, que também é outro galpão totalmente vazio, seria o pavilhão destinado às exposições temporárias. No pavilhão maior, de 140 metros por 40, se não me engano agora, a ideia era construir mezaninos, porque o espaço era todo vazio, de altura muito grande, mas não encostar jamais nas paredes periféricas. Sempre esses mezaninos estavam destacados, guardando sempre as visuais das proporções originais, das fachadas internas, enfim. E com isso faltava 1.000 metros de área expositiva. Então, entre os dois edifícios, nós fizemos um edifício marquise. Era um edifício que era um estojo todo cego, porque inclusive ali se concentravam as exposições que requisitavam vedação total de luz e som. Esse edifício era da mesma dimensão, mesmo comprimento do pavilhão das Retortas, e ele era elevado do chão a 6 metros, deixando quem caminhasse embaixo dele enxergasse integralmente as fachadas dos outros pavilhões. E ele, então, esse edifício tinha internamente mais 1.000 metros quadrados que complementava, interligado com a Casa das Retortas, os 3.000 metros pedidos. Era um pouco uma simetria, eu faço uma imagem de uma simetria não formal, mas funcional. De um lado um edifício maior, do outro lado um menor. É um pouco a ideia do caranguejo, que tem uma pinça pequena e a outra grande, mas as duas são pinças, né? E a ideia dessa travessia era interligar a Rua Maria Domitila, aí entra um pouco nas questões de diretrizes urbanísticas, ligar a Rua Maria Domitila e interligar com a Rua do Gasômetro, que inclusive é uma rua de comércio bastante intenso, onde passam os ônibus, o que não acontece na Maria Domitila. Então a ideia, a gente gostaria muito de ter feito uma praça aberta, um parque, em frente à Rua da Figueira, ali em frente ao Museu Catavento. Tem um fragmento de um muro histórico que nós queríamos demolir, mas o governo se opôs, os órgãos de preservação se opuseram, e o governo pediu para que se fizesse grades como tem no Parque do Ibirapuera, a questão da segurança, que é uma pena. E aí a Secretaria, os outros 4 prédios históricos eram de muito menor porte, era a Casa do Zelador do conjunto, era um armazém geral, uma garagem da locomotiva, porque ali havia um ramal de trem, de carga e descarga do carvão, e uma pequena e muito elegante casinha de força. O governo do estado queria que nós usássemos esses 4 edifícios para abrigar vestiário de funcionário, almoxarifado, casa de segurança, enfim. E nós contrapusemos com a ideia de que não, aqueles edifícios, o conjunto todo, dentro da história do estado de São Paulo, o conjunto todo é parte integrante do acervo do museu, porque ele conta a história de um momento em que esse gás gerado nas retortas providenciava a iluminação urbana da cidade, então era uma novidade, era uma forma de crescimento da cidade, mudar de status. Então nós defendíamos a ideia que todos os edifícios deveriam ser frequentados pelo público, porque eram patrimônio histórico e eram elementos complementares, eram elementos que faziam parte do programa, onde você pode enxergar uma memória, um registro de um documento de uma forma construtiva, né? Então nós acomodamos no menorzinho a loja do museu, na casa que era um sobrado que existia antes do outro conjunto. O sobrado transformou-se em uma livraria, imaginando que ela seria temática, né? Tudo sobre a história do estado deveria estar lá. E os armazéns gerais eram restaurantes, né? De forma que o público frequentasse, visitasse, conhecesse, enfim, usufruísse. E depois esses programas
elementos do programa que eles queriam colocar ali, nós colocamos em prédios novos. Então, arrematando, para quem está no Catavento, na Rua da Figueira, olhando a Casa das Retortas, através de um eixo perpendicular, a gente criou uma marquise que interligava num prédio curvo. O governador falava uma ferradura. Um prédio curvo, que a ideia é que ele se afastasse ao máximo do conjunto histórico, e por ser mais alto do ponto de vista da Figueira, ele funcionava como uma espécie de rotunda de teatro que arremata aquela cena histórica. E a ideia de que falando em diretrizes urbanas, a ideia de que esse edifício, na sua altura, porque ele acabou com 6 pavimentos, porque tinha o arquivo, o auditório foi para lá, as salas de pesquisa, a administração toda do museu, aí tinha uma cafeteria, uma choperia em cima, e acabou ficando com 6 andares. E a ideia é que ele faria a transição em escala para uma habitação mais doméstica, assim, mais meia altura, e depois poderia algumas torres novas, que era um pouco essa ideia de discutir a transição desse bairro. Não tinha cabimento você ter um galpão de um piso, vizinho a esse museu, que vendia chapa de madeira, né? Evidentemente, aí entra a discussão do projeto da cidade, quanto a gente consegue desenhar a cidade, ou, pelo contrário, infelizmente, ela fica a cargo da especulação imobiliária, porque as diretrizes urbanísticas sempre acontecem sob a forma de lei, né? Não tem desenho. Todo mundo fala tão mal de Brasília, mas quando você vai olhar o desenho das superquadras, está ali consolidado e inteiro, né? E o piso livre, a quadra comum, enfim. São avanços fenomenais. Trazer também a vizinhança para essa praça, para esse jardim, para essas atividades. Então a ideia era essa, quer dizer, fazer o elogio dos edifícios históricos, trazendo para dentro deles o uso, uma arquitetura contemporânea, jamais buscando uma ideia de similaridade, mas trabalhando pelo contraste e deixando que esses edifícios históricos fossem os protagonistas da cena. Não querendo dizer que o coadjuvante não tenha projeto, não tenha rigor, não tenha linguagem, não tenha uma preocupação estética, pelo contrário. Um pouco também saudosista da ideia de criar ali um parque municipal, que foi começado no governo da Erundina, né? Com a instalação da prefeitura no Palácio das Indústrias, da realização de um parque ali do projeto do Paulo de Bem, né? Arquiteto José Paulo de Bem, que era um plano belíssimo de transformação daquele recinto, trazendo essas atividades para o centro. E algo que, infelizmente, no final do governo da Erundina, entrou o Maluf e barrou o prosseguimento das obras. O viaduto que estava sendo demolido foi reconstruído, enfim, um desastre, uma falta de planejamento a longo prazo, né? Cada prefeito, cada governador que entra quer fazer a sua grande sacada, né? E às vezes não consegue fazer dentro da gestão, o outro imediatamente abandona e quer fazer o dele, e a cidade vai nesse turbilhão aí. Do Museu da Língua Portuguesa, o professor Carlos Lemos fez uma colocação muito interessante, que é essa ideia fundamental do restauro ser entendido como um novo uso aplicado ao edifício que vai garantir a sua sobrevivência. E mais, quer dizer, a questão do patrimônio, o que preservar, o que não preservar, deve ser visto à luz de um projeto e o que esse projeto agrega para também a eficiência do novo uso. Não se trata de tocar pouquinho, né? Como se fosse implantar um novo uso, tocar pouquinho, e aí o novo uso é mal implantado, né? Então a ideia é de que o novo uso tem que respeitar a pré-existência, mas ele tem que ter eficiência, essa é a palavra. Tem que funcionar muito bem o museu, a circulação das pessoas, os acessos.